Olá, eu sou Rodrigo Bernardini e este é o programa Conexão, que hoje fala de fotografia, né? Ou aliás, ou melhor, a arte de fotografar. E para falar um pouquinho deste assunto, eu trouxe o renomado fotógrafo Jonas Tucci. Eu agradeço, Jonas, sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Rodrigo. Vamos acreditar no renomado aí. Vamos lá. Mas com certeza. Jonas, quando você se descobriu fotógrafo? Então, Rodrigo, essa é uma pergunta legal, né? Eu me descobri fotógrafo desde muito criança, desde os 12 anos que eu gostava muito de fotografar. Eu sempre tive referência dentro de casa de arte, meu pai sempre com câmera fotográfica, fotografando a família. E aí, aos 14, 2 anos depois, aos 12 eu já tive uma camerinha, já me apaixonei, e aos 14 eu tive a oportunidade de aprofundar e comprar uma câmera grande, e aí eu acho que a partir dos 14 estava contando o reloginho de real interesse. Muito legal. Então foi um incentivo então familiar, né? Também. Seu pai fotografava o quê? Então, meu pai ele é jornalista, ele foi diretor de arte um bom tempo e ele ainda fotografa. O que ele fotografa? Tudo que agrada os olhos. Que legal. E assim... Ele não foi um profissional, né? Talvez o profissional da família tenha sido eu. E ele disse para você que você tinha o dom ou foi algum amigo? Porque às vezes a pessoa acaba nem A gente observando. descobre sozinho, né, os nossos dons. A gente tenta e se a gente se frustra muitas vezes, a gente acredita que não tem o dom e aí começa a cair em realidade. Mas eu acho que além do dom, eu tive, como eu disse, muita referência. Então vai além do dom. O dom é uma palavra que ela é bem mistificada, a gente tem que trabalhar o dom. O dom, por si só, ele desaparece. Então tem que ter muita força de vontade, muito foco, muito estudo, muito envolvimento, porque só o dom não basta. E falar em também, essa referência que você usou de a gente precisar estudar, né? Uhum. Você fez algum curso para aperfeiçoar essas técnicas que você utiliza ou não? Não. Eu sempre fui autodidata em quase tudo na minha vida. E os estudos que eu faço são, inclusive, estar fazendo, né? Trabalhar é estudar, fazer é estudar. Eu acho que a gente pode estudar em casa, olhando referências, lendo livros, vendo um filme. Às vezes você está no cinema, você está estudando aquela fotografia. O ato de observação é um ato de estudo também, né? Então o estudo ele é constante, o aprendizado ele tem que ser constante e é isso. Você acha que realmente existe alguma técnica para fotografar ou isso Existem várias, né? Existem várias, claro. Eu às vezes uso muita técnica, às vezes eu não uso nada, depende do que eu preciso e quero alcançar. Depende do cliente, depende da plasticidade que eu quero dar. Às vezes não tem tempo para técnica, às vezes não tem tempo para nada. E você só aperta o botão porque você está de frente para uma cena e você tem que pegar ela. Então você pega todas as técnicas que você já aprendeu, mais ou menos deixa a sua câmera e configurada ali e esquece disso, sabe? Vai mesmo para a emoção e para o tempo, porque fotografia também é muito tempo, né? Se você perde o tempo, você perde a foto e acabou. E faz quantos anos que você já atua com fotografia? Eu estou com 30 agora, acabei de fazer, então há 16 anos que eu fotografo, talvez atuando no mercado há uns 10 anos, por aí, desde os 20 anos, 20 e pouquinho. E como foi para você entrar no mercado assim, né? Porque é um mercado concorrido, né? E tem muita gente legal também, muita gente boa fazendo fotografia. Como que foi para você entrar? Então, eu quis muito. Eu fiquei muitos anos batendo na porta de muita gente, muitas revistas, muitas agências, mesmo sabendo que eu não tinha um trabalho pronto ainda, um trabalho competente e profissional, mas a gente tenta, né? Mesmo assim a gente vai atrás e a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Então, como que eu comecei profissionalmente? Insistindo muito, e aí depois de alguns anos as pessoas lembram de você porque você vai melhorando, e aí você é chamado, uma hora ou outra você acaba sendo chamado. E eu tive muita entrada, muita abertura no mercado editorial, por questões de amigos e de família também. Então, alguns contatos foram abrindo outros, mas é o interesse, né? Se você é interessado, você corre atrás. Você se lembra de alguma revista que você tenha feito? Assim, qual foi o seu primeiro trabalho editorial? Você se lembra? Só um pouquinho. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz foi para a editora Saraiva,
eu fotografei com filme, numa Leica. Eu fiz um catálogo, eu fiz uma imagem de um livro girando, era uma imagem meio fine art, tinha que ter todo uma beleza a imagem, ela também não podia chamar tanta atenção porque ela ia ficar por trás das letras. Então eu fiz uma página abrindo assim, um movimento, e foi para a editora Saraiva, para a livraria Saraiva. Aos 18 anos de idade eu nem sabia o que eu estava fazendo. A minha madrasta, que também sempre trabalhou e esteve envolvida com esse mundo editorial, me deu essa oportunidade. Eu tenho na família esses canais, essas pontes. E aí, mas foi engraçado eu falar que foi o primeiro, porque foi o primeiríssimo. Mas não é o que eu me orgulho, nem considero tanto quanto a minha entrada para o mercado, né? Porque isso foi uma brincadeira. Os meus primeiros trabalhos foram retratos para revistas semanais de fofoca e notícia e celebridade. E você fotografava, no caso, os famosos? Sim. Me chamavam para fazer retrato dos famosos, às vezes na casa deles, no hotel onde eles estavam. Né? Às vezes no próprio cabeleireiro. Eu fotografei tanta gente em tanto lugar que é difícil de lembrar, mas é divertido. E quando você se viu assim, realmente eu estou sendo reconhecido pelo trabalho que eu estou desenvolvendo? Foi nessas publicações, porque na verdade elas eternizam, né, um portfólio, ou foi em alguma outra situação? Acho que eu descobri que eu estava sendo reconhecido quando as pessoas me chamavam para trabalhar, não quando eu via meu resultado posto, né, finalizado em algum lugar. Eu acho que isso é o resultado do próprio trabalho, mas o resultado do reconhecimento é quando as pessoas te chamam, quando as pessoas elogiam. E acho que o maior presente, o maior gás para um artista, para um fotógrafo, para alguém que mexe com criação, é o reconhecimento. É alguém chegar perto de você e falar bem de você. Isso é muito bom. E quanto mais reconhecimento, se torna trabalho, se torna carreira, profissão, mas antes de tudo amor pela fotografia. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente vai ler uma pergunta aqui que chegou, que é da Luísa Clemente, lá do Rio de Janeiro, Jonas. Ela quer saber, ela fala que você é um cara muito talentoso, Obrigado, ela te acompanha Luísa nas redes, e ela está perguntando se você atua dando cursos também. Luísa do quê? Luísa Clemente, lá do Rio de Janeiro. Tá. Sim, dou cursos, dou workshops. E fica ligada, me manda um recado lá pelas redes, por Face, onde for, que quando tiver alguma coisa em vista, eu com certeza vou te avisar. E eu quero saber também, quando na fotografia o profissionalismo toma lugar aí para o amadorismo. Como você enxerga isso, Jonas? Olha, eu adorei essa pergunta, eu lembro que eu vi no e-mail que você me mandou. Falei, tá, esse é um gancho para eu entrar numa questão filosófica. Amadorismo significa amor. Se eu sou amador, é porque eu amo. Então, eu faço questão de desmistificar a palavra, porque antes de ser profissional, eu sou amador. Eu amo o que eu faço. Sim. Então, em que hora que o amadorismo dá lugar para o profissional? Acho que isso, por vias de fato, sempre, porque se você não tem amor, você não vai fazer um trabalho bom. Então a gente precisa antes rever o conceito da palavra amador. Ninguém sabe o que quer dizer amador. Entendi. Então você acha que não tem isso então de amador? É só uma pessoa então que esteja começando, fazendo algo que seja de hobby. Iniciante, né? Uma pessoa que está começando é mais interessante do que falar amador. Mas tem espaço para todo mundo, né? Isso que é legal. Qualquer pessoa que está começando pode achar seu espaço, como eu tive meu espaço quando eu estava começando. Se você pudesse destacar assim, alguma dificuldade do início da carreira, assim, qual que você poderia comentar com a gente? A dificuldade ela é muito na comunicação, nessa coisa de lobby, de você conversar, de você conhecer as pessoas, de você saber se portar, de você deixar o seu trabalho falar mais do que você. Às vezes você chega num lugar e tem um trabalho lindo, só que você é pedante, você é chato, você fala demais. Então, baixar a bola, isso é muito interessante, você deixar o seu trabalho sempre falar acima de você. Sempre quando tem alguém na sua frente, ela vai te avaliar e vai te entender em 30 segundos. Então, se você fizer uma besteira rápida, ela vai saber que, legal, ele é bom, mas será que eu quero ter ele como parceiro profissional, né? Então, no começo, eu acho que a dificuldade foi mesmo de eu saber me portar, fora todas as questões
de conhecimento, né? No começo a gente tem pouco conhecimento, então o tempo melhora a gente. São coisas comuns. Todo começo é trabalhoso, para não dizer difícil, né? É isso, mas é coisa de como se portar, como se colocar, acho que é muito importante. E como que é o seu processo criativo? Assim, o que te inspira ao fazer alguma foto ou alguma campanha, né? Porque, na verdade, você precisa também utilizar as suas referências para dar uma diferenciada. E o que te inspira nisso tudo? O que me inspira são as coisas mais comuns. São, por incrível que pareça, pode até parecer uma besteira, mas são os fenômenos, os comportamentos, as coisas que acontecem. É o que me chama atenção. Se eu estou passando na rua e vejo uma cena, aquilo me chama atenção. Então existe um magnetismo em certos fenômenos, que às vezes são arquitetônicos, às vezes são de comportamento, de tribo, de gente. O que me chama atenção é a beleza, a força, a luz, né? E entre muitas outras coisas, mas eu não fotografo tudo que me chama atenção também. Eu acho que tem coisa que não precisa ser fotografada e que não, mesmo chamando atenção, né? E Jonas, mas como assim? Eu quero entender um pouquinho mais desse processo criativo. Porque assim, às vezes você falou que nem tudo que você está vendo por aí você vai fotografar. Claro. Né? Mas quando você acha alguma coisa que seja interessante, como traduzir isso numa foto que as pessoas vão entender? Acho que eu não quero que ninguém entenda nada. Quando eu faço uma foto, talvez nem eu entenda, entendeu? Eu só estou sentindo. E se você vai pelas vias do coração, já está funcionando. Não passa pela compreensão, passa pela emoção, né? Uma foto ela tem que te emocionar, ela tem que chamar a atenção. Às vezes ela tem uma história para contar, ela tem uma narrativa e fica tudo muito mais complexo, muito mais completo, mas às vezes não. Então o meu processo criativo ele é estranho e ele me ocupa o tempo inteiro. Eu estou sempre em processo criativo, na verdade eu estou sempre alerta, né? Para fazer uma foto, para fazer alguma coisa. Às vezes eu me forço para entrar em estado criativo e vou para campo fotografar. Às vezes não, eu estou só passeando, estou sempre com a minha câmera aqui e vejo uma foto e faço ela. O processo criativo ele é como o ar, ele tem que estar ali pronto para ser usado, né? Você tem que estar ali como disposto a criar. E o que você mais gosta de fotografar? Pessoas, natureza, objetos, espaços? Então, isso de tempo em tempo muda, né? Que bom que muda, porque senão a gente estaria sempre fazendo as mesmas coisas para sempre e isso nos cegaria totalmente. Mas eu gosto muito de gente, eu fotografo gente, eu sou um retratista, essa é a minha especialidade. E naturalmente é o que eu mais gosto de fotografar. Mas o meu olhar autoral, ele está voltado sempre para estética, naturalmente. A imagem, a fotografia boa, ela é uma fotografia bonita. Tem fotografias bonitas e fotografias feias. Então eu estou sempre atrás de formas, de emoções. O que eu mais gosto de fotografar é o que me emociona. De novo, eu não tenho uma forma, eu não sei falar se é gente, se é paisagem, se é isso ou aquilo. Eu gosto de fotografar. Eu gosto de fotografar tudo. Às vezes eu acordo, pego meu iPhone do lado, fotografo a luz que está entrando na janela com o meu pé ali, só para continuar praticando. Entendi. É aquela vontade de criar, entendeu? Então eu estou sempre buscando criar. Às vezes eu fotografo sem a câmera, né? Desenho, enfim, o constante processo de criar. Eu ia te fazer a pergunta ao contrário, né? O que você não gostaria de fotografar, ou não gosta, né? Ou não fotografaria, então no caso já está respondido também, né? Também, mas eu posso completar. Eu não gosto de fotografar a pobreza, a miséria, a dor, o sofrimento das pessoas. A gente mora numa megalópole onde isso é muito na nossa cara, né? A gente tem muito acesso a isso nas ruas. E claro que existe a estética da pobreza, e tem beleza, tem uma beleza enorme na pobreza, mas eu acho que é aproveitar de uma coisa muito fácil e você não está querendo contar história nenhuma. Então, se envolva.
Se envolva, faça um ensaio, queira contar uma história maior. Não faz uma foto de um mendigo que está ali sofrendo, que está com fome, que você vai achar que você fez uma puta foto legal, sendo que você foi embora e o cara está lá ainda. E aí, qual que é a sua ética? Qual que é o seu coração? Você não consegue, né? Eu não consigo dar um passo tranquilo, andar para frente se eu acabei de fazer uma coisa que eu não concordo. E é isso, fotografar a miséria, a pobreza. Mas adoro o que o Sebastião Salgado faz, que ele é mestre nisso, mas ele se envolve, ele dedicou a sua vida a isso. Então, é isso, ou você faz de verdade ou não. Exatamente, tem que fazer algo que realmente possa te envolver, né? Pois é. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para conversar mais com o Jonas Tucci. Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ. Aqui é o Roberto Ferrari, com o programa Hora Marcada com Roberto Ferrari, aqui na TV Geração Z. Aguardo vocês todas as semanas para um programa repleto de conteúdo, entrevistas e variedades. Venham conferir, vale a pena. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. Voltamos aqui com a participação do Jonas Tucci, o fotógrafo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, Jonas. Obrigado você, Rodrigo. Jonas, eu quero saber assim, ó, você já fotografou várias personalidades, pessoas, lugares, projetos, né? Qual deles foi mais impactante para você como pessoa ou como profissional? Bom, é difícil lembrar, mas são tantos, né? Mas teve um que eu saí de lá transformado, pelo menos durante bons dias. Às vezes a gente faz coisas e acha, nossa, mudou minha vida, né? Mas não, muda um período de tempo, alguns dias, algumas horas, e algumas coisas entram para a vida inteira, mas me deixou impactado pelo menos uns 3, 4 dias, eu fiquei suspenso. Eu entrei na Cracolândia para fotografar, junto com um grupo de teatro e de música, e tudo muito difícil, tudo muito sofrido, né? E fiz isso um projeto para uns amigos que tem uma revista com formato pocket, pequenininha, de arte,
que chama Efêmero Concreto. E, poxa, imagina você, né? Quando você passa lá na frente, você nem consegue passar na frente, imagina você entrar e passar algumas horas fotografando, conversando, dançando, cantando com essas pessoas que estão às margens de si mesmo. Foi bem chocante. Você ficou alguns dias pensando naquela realidade, né? Porque é uma realidade, né? E que está tão perto de nós, né? Pois é. Muito perto, né? Muito perto e espalhado, né? Tem alguns pontos em São Paulo. Aqui na Avenida Paulista tem uma pracinha que está rolando isso. Inclusive, pedir aí para os nossos governantes, se tiver algum aí vendo, faz alguma coisa, rapaz. Porque, na verdade, eles tentaram, né, também tirar eles de lá, né? E, na verdade, eles foram se espalhando pela cidade, né? Na verdade, não resolveram, né, o problema. A gente vai também ler as perguntas agora do público que manda, né, semanalmente para nós. Nós agradecemos a participação de vocês e eu até quero reforçar o nosso e-mail, tá? Que é o alvivo@tvgz.com.br, se você quiser mandar alguma pergunta para nós aqui ao vivo. O Jorge Hipólito, lá de Monte Verde, um abraço pro pessoal. Gostoso, geladinho lá, uma delícia lá. Ali pertinho. Legal. Jonas, boa tarde. Você tem referência de outros fotógrafos? Eu tenho. Como é o nome mesmo? E o nome dele é Jorge. Jorge, legal. Eu trouxe uma colinha, Jorge. Eu tenho alguns nomes bacanas. Semanalmente essa lista aumenta muito, porque eu estou sempre pesquisando, mas eu trouxe algumas referências máximas para mim. Então vamos lá. Então uns 10 nomes aqui. August Sander é um retratista antigaço, maravilhoso. Ansel Adams é o criador da Fine Art, um cara que fazia as melhores paisagens no começo do século. Man Ray, o primeiro fotógrafo surrealista que começou esse movimento. Martin Parr é um papa da fotografia contemporânea que eu tive a oportunidade de conhecer outro dia, foi muito legal. Annie Leibovitz foi a fotógrafa da revista Rolling Stone a vida inteira, uma das maiores retratistas vivas ainda. Pierre Verger, um cara maravilhoso que documentou, acho que ele é um francês que documentou o Brasil no começo do século excelentemente. E esses outros últimos 3 ou 4 que eu vou falar são, para mim, os representantes maiores da moda e do retrato e da fotografia de qualidade dos anos 70, 80 e 90 talvez, que é o Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton e o Herbert Hitz. São gênios. Se você pesquisá-los, você vai com certeza adorar. Muito bom, foram ótimas dicas aí para você, hein, Jorge. Depois eu quero que você me passe essa lista, né? Para que a gente possa responder para o Jorge, ele realmente saber como que se pronuncia, para poder dar uma pesquisada. Você falou um pouquinho da fotografia de moda, né? E assim, até eu te vi lá na São Paulo Fashion Week, né? Na última edição aqui, e eu não pude nem cumprimentá-lo, ele estava correndo. Sempre que eu encontro na São Paulo Fashion Week, ele está correndo. Mas, Jonas, eu queria que você me falasse um pouco da fotografia de moda nossa aqui no Brasil. Como que você enxerga? Nós temos bons fotógrafos que conseguem traduzir a moda brasileira? Engraçado você me perguntar sobre fotografia de moda, porque eu não sou um fotógrafo de moda. Eu vou abrir realmente meu coração aqui. Eu estou envolvido com as pessoas de moda, gosto de estar no ambiente, estou sempre no Fashion Week, fotografando os bastidores, trabalhando, às vezes fazendo projetos autorais, às vezes só passeando mesmo e fazendo lobby, né? Que é bom, você tem que fazer isso durante a vida inteira. Eu acho que a fotografia de moda no Brasil, sim, tem muita gente boa aí fazendo muita coisa boa, mas eu acho que está todo mundo virado para o comercial. Eu não estou vendo ninguém fazendo o que quer. É sempre as mesmas luzes, as mesmas imagens, as mesmas sensações. A gente está virado para o comercial, né? O mundo é isso, ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. Então, os gênios que estão aí possivelmente fazendo seus trabalhos autorais de moda não estão aparecendo muito, pelo menos no Brasil. E eu também não sou tão curioso e tão interessado pela moda para te falar com tanta propriedade. Mas tem sim, cara, tem sim. Tem gente boa aí, tem, claro que tem. Mas não é o meu assunto favorito, acho que moda vem em terceiro lugar. Entendi, é uma coisa que vai acontecendo então aos poucos. O Carlos Sampaio, ele é de Ilhabela, né? Ele tá fazendo assim. Já morei lá. Carlos, a gente se conhece? Não sei.
Mande aí, se você conhece ele, você manda para nós aí, hein? Vem passar para ele. Ele tá querendo saber aqui, ó, você já fotografou pessoas, né? Dentre elas, quais foram as pessoas mais importantes para o seu currículo? Já fotografei muita gente. Já fotografei o Dalai Lama, fotografei o presidente Lula, já fotografei a Kate Moss, já fotografei a Dita Von Teese, já fotografei aquele cara da televisão que dá um boa noite, o Cid Moreira, já fotografei tanto artista, tanto ator, tanto cantor, enfim, tanta gente. O Willem Dafoe, um ator hollywoodiano, tive a oportunidade de entrar num set que ele estava também, me esforcei para chegar lá, conseguir, e não sei, é tanta gente, já fotografei muita gente legal aí. E se eu for lembrar todo mundo, já lembrei uma boa parte. Então todas essas pessoas então são importantes e fazem parte do currículo dele então, Carlos. O João Leite de Campina Grande, ele falou assim, Jonas, qual a sua maior inspiração ao fazer fotos, né? Minha maior inspiração a fazer fotos, será que tem uma grande inspiração ao fazer as fotos? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas o que me inspira é a vida mesmo. Não tem algum pontinho, tipo, o que me inspira é o cinema, o que me inspira são os livros que eu leio, o que me inspira é aquela música, não. O que me inspira é fazer, criar, né? Eu tenho esse tesão por fazer. Então, se eu estou muito parado, muito quieto, sem fotografar, eu fico triste. Mandei minha câmera para consertar agora, ela ficou 20 dias consertando. Fiquei meio que sem entender muito o que estava acontecendo, eu na rua sem minha câmera e tal. Quando ela voltou para mim, eu nem sabia mexer direito, porque fiquei 20 dias, tanta tecnologia, que eu fiquei perdido nela. Mas eu voltei com uma força tão maior, então o que me inspira é a continuidade, continuar. O movimento, o fluxo, né, aquilo que a gente conversou rapidinho por mensagem, né, fazer parte desse fluxo histórico. Tanto quanto eu fui muito influenciado, também influenciar. Só fazer parte da corrente, isso já basta. E quando você não está fazendo foto, né, aliás, ou qual é, além das suas atividades, né, de fotografar, né, acho que você faz isso constantemente, que você já até comentou, o que mais você faz, Jonathan, quando você não está fazendo esse trabalho, um trabalho de fotografia, né, você gosta do quê? Eu adoro fazer música. Quando era adolescente e criança, eu quis ser baterista, estudei. Agora, há pouco tempo atrás, comprei um violão, não deu muito certo, mas foi gostoso. Tive uma boa relação de volta com a música. E eu produzo música no computador, eu toco computador, né, como se diz, mas não sou DJ, não estou nas festas, não toco. Eu produzo a música, então, talvez até para desligar um pouquinho o sentido da visão, relaxar os olhos e de alguma outra forma fazer alguma coisa outra gostosa, é a música que me traz prazer para os ouvidos. Então, praticamente toda noite eu paro um pouquinho para fazer música e outros hobbies, ando de skate, ando de patins, nada muito emocionante, mas é a música em segundo lugar, infelizmente, porque poderia ser a primeira, porque não tem nada maior do que a música, talvez, na minha opinião é isso. Queria saber um pouquinho também sua relação com o cinema, né? Eu sei que às vezes você faz pequenos vídeos, né? Tem um trabalho audiovisual bem legal, até na São Paulo Fashion Week, mas com certeza deve ter desenvolvido alguns outros projetos. Como você enxerga essa questão do cinema? Em que sentido? No sentido de fotografia mesmo, na questão de retratar pessoas em vídeo, né? Que em foto as pessoas estão Depende ali sem do que movimento, você quer, né? Se você quer contar alguma coisa, se você vai para a área mais documental ou se você está fazendo um romance. Eu fiz poucas vezes câmera para cinema e eu acho um tesão, uma delícia, porque é tanta coisa para se cuidar. A equipe é tão grande, normalmente você vê um cuidado magistral para a coisa ficar boa. E não tem como não ficar bom, sendo que tem, né, um mundo sendo movido para se criar uma imagem, uma cena, uma sequência. É legal, o cinema é muito legal, mas ele é muito pensado, isso que eu acho chato do cinema. É tudo programado, tudo muito programado. Mas tem sua beleza também, né?
O Eduardo Lopes, lá de Salvador, tá bom? Ele tá falando assim, ó, eu tenho uma câmera e até faço fotos, fiz um curso, mas acho pouca valorização. O que você acha que eu devo fazer para melhorar isto? Qual o nome da pessoa? Ele é o Eduardo Lopes. Eduardo Lopes. Eu não entendi a pergunta dele. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta referente assim que ele tem, né, um certo conhecimento com fotografia, já fez um curso, mas ele acha que tem pouca valorização. Como que ele faz aí para se valorizar um pouco mais? Eu acho que não tem pouca valorização, não. Talvez exista pouca especialização. Sempre quando alguém faz uma coisa boa, vai ter alguém bom para ver e encaminhar. Eu não concordo com pouca valorização. Talvez seja a visão dele, o respeito, o ambiente que ele está, mas especialização. Mostre alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente que você vai aparecer, você vai se destacar. E também mostrar para as pessoas certas, né, Jonas? Também, porque às vezes sem você faz dúvida. um bom trabalho e você não tem pessoas corretas para A você. gente tem exemplos aí de gênios que morreram sem nunca ser reconhecidos, né? Sem nunca aparecer. Eu sou longe de ser um gênio. Bem longe. Então, ó, Eduardo, a dica então é você mostrar para as pessoas certas e mostrar sempre algo novo e diferenciado, então, né, Jonas? Se esforça, faz diferente, faça alguma coisa a mais. A Claudete Borges é aqui de São Paulo, né, nossa conterrânea, e ela tá falando assim, Jonas, ela gosta muito do seu trabalho e tá querendo saber se você já fez alguma exposição, pretende fazer alguma exposição com o trabalho que você desenvolve. Eu já fiz algumas exposições, eu morei na Europa durante um tempo e expus em Barcelona, um trabalho que chama Mirror, que é uma junção de imagens que dá um formato de mandala. Isso lá atrás, quando eu estava começando a entender o poder plástico da imagem, e há pouco tempo eu ganhei um prêmio do MIS, do Museu da Imagem e do Som em São Paulo, também expus lá com um projeto, um ensaio de street photography, com fotografias de comportamento cotidiano, de retratos de gente na rua, não gente de rua, gente na rua. E estou sempre fazendo, estou sempre agitando, estou sempre sendo convidado e tem que mostrar, né? Tem que tirar da gaveta. A gente fotografa pra gente, mas não pode ser assim egoísta, tem que mostrar para os outros também. E como que é a sua experiência em fotografia? Eu quero saber, você já viajou, fez alguma turnê para fazer fotos? Como que você acaba adquirindo? Eu nunca viajei para fotografar, exatamente. Vou fazer uma viagem fotográfica, uma pena. Eu quero logo criar um projeto de viagem em fotografia. Mas sempre que eu estou viajando, eu estou fotografando, então está relacionado, né? Quando eu morei fora, fiquei um ano na Europa, isso quando eu tinha 19, 20 anos, fotografei muito, mas também não entendia muito o que eu estava fazendo, eu estava em total fase de experimentação e ainda estou, ainda bem, mas era mais início. Puxa, eu fui para Belém do Pará uns 2 anos atrás, amei fotografar, que cidade linda, antiga. Rio de Janeiro também é uma fauna maravilhosa de gente, de comportamento. Fiz fotos incríveis, adoro o Rio de Janeiro. E nada mais bacana e emocionante com um fotógrafo do que estrada, né? Porque a gente vê coisas e a fotografia é a imagem. Então a gente precisa ver coisas novas para fotografar coisas novas sempre. Você tem um certo gosto, né, particular pela Europa, assim, né? Que lugar que você morou lá fora? Eu não sei se eu tenho um gosto particular, mas eu tive a oportunidade de morar lá, né? É lá que eu conheço. Você morou onde? Eu cheguei em Londres, Inglaterra, fiquei um tempinho lá, depois fui para Espanha, falei, quero sair disso aqui, não gostei. Vou para um lugar onde tem a festa. Fui para a Espanha, para o norte da Espanha, depois fui para o centro, para a capital, Barcelona, depois Madrid, depois fui para Barcelona e depois fui para Berlim. E aí durou um ano mais ou menos, visitei essas 5 cidades e, nossa, bem divertido. A gente volta com um gás, com uma força e com o cartão de memória cheio de fotos. Dentre esses lugares, o que você mais gostou? Quais as melhores fotos dessas viagens? O norte da Espanha, que são os Países Bascos, né? Onde tem uma costa, umas praias lindas, sem dúvida, o lugar que eu mais gostei. Que chama Zarauz, a praia de Zarauz.
Muito 10. Vou ler a última pergunta aqui, que é a Ana Bittencourt de Campos, tá bom? Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, tá bom? Ela fala: Jonas, eu acho injusto a questão de negociação, as pessoas não querem pagar o valor que eu proponho. Qual que é a sugestão que você me daria? Você já passou por isto? Eu passo por isso sempre. Eu acho que hoje em dia você tem que ser muito estratégico e pergunta antes de você dar seu preço, quanto que a pessoa tem para certo tipo de trabalho, né? Saiba do seu valor, isso é muito importante. As pessoas não sabem cobrar, elas não sabem, não só cobrar, mas não sabem o quanto o trabalho delas vale. Não ponha seu preço, espera, pergunta para a pessoa quanto que você tem disponível para tal tipo de trabalho. Se aquilo não for suficiente para você, você fala, não, o meu valor é tal. E é uma eterna guerra, a gente vive num capitalismo, então isso é um assunto eterno. A gente sempre vai ter que negociar e engolir sapos. Às vezes a gente engole coisas mais gostosas, né? Não só sapos, às vezes a gente se dá bem, às vezes não. Jonas, eu agradeço a sua participação, tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas que estão nos assistindo possam acompanhar seu trabalho, Bacana. possam conhecer um pouco mais do Jonas Tucci. Legal. Bom, galera, meu Instagram é Tucci Studio, vou soletrar TUCCISTUDIO, Estúdio Mudo, ou no Facebook, que é Jonas Tucci também, e meu site www.jonastucci.com. Fiquem à vontade, pode mandar pergunta, estou aí para conversar com vocês e me divertir. É isso aí. Obrigado, um abraço. Jonas, eu gostei muito da sua participação. Volte mais vezes, tá, para falar do que você tem feito, tá bom? Obrigado, fiquei muito feliz. Obrigado. E vocês também que nos acompanharam aqui, eu agradeço. Quem nos enviou pergunta, continue nos enviando e participando aqui do nosso Conexão. Até a próxima semana.